Em nome do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, nós queremos cumprimentar a todos que estão acompanhando esta transmissão pelo canal do YouTube ICEI Itabuna. E desde já agradecendo as suas honrosas presenças no nosso canal, no nosso evento. Nós estamos dando início hoje à 50ª Semana Espírita de Itabuna. E para iniciarmos o evento, nós queremos convidar todos vocês que já estão conosco nesse momento para que possamos fazer a nossa mentalização ao Mestre Jesus, ao Mestre de amor, de louvor e de agradecimento, dizendo: Deus nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui, reunidos virtualmente nesse momento, para juntos festejarmos a 50ª Semana Espírita de Itabuna. Te agradecer, Senhor, pelas pessoas, pelos trabalhadores que aceitaram a tarefa de fazer a sua participação nesse evento, trazendo as suas contribuições para embelezarmos esse nosso momento. Te damos graças, Senhor, pelos nossos companheiros de outrora, que há 50 anos atrás idealizaram este evento sobre um outro formato, que ao longo dos anos foi se adaptando. Mas agradecemos a eles pelo pioneirismo e desejamos que estejam todos em paz, que estejam todos cumprindo novas etapas dessa nossa caminhada espiritual. Sê conosco, Mestre querido, nos mantém sempre conectados, ligados à divindade suprema, ligados a Deus. Obrigada, Pai amado, sê conosco hoje e por todo sempre. Nós queremos convidar agora para nos elevarmos um pouco mais pela maviosidade da música. Nós queremos convidar, de lá de São Paulo, a nossa companheira, a nossa querida amiga, Andréa Bien. De Itabuna, é com muita alegria que eu venho participar com vocês dessa 50ª Semana Espírita de Itabuna, aproveitando a oportunidade, dizendo aí da saudade que estou de todos vocês e na expectativa de que possamos estar juntos numa próxima oportunidade ao vivo. Nesse momento em que o mundo vem passando por essa pandemia, por todo esse desafio para todos nós, onde cada um tem que estar na tua casa, a gente vai abrir essa Semana Espírita com uma oração linda, que é uma canção que é a Ave Maria, pedindo a Maria que ela rogue por todos nós, por toda a humanidade, que ela possa nos envolver nos seus braços de amor, de carinho e de muita proteção, que ela envolva as matas, os rios, as cachoeiras, as águas, e que a gente possa sentir a força da terra e a força dela conosco, porque a gente vai sair de tudo isso muito mais fortalecido, muito mais humanos e com o coração mais cheio de amor. Então, para todos nós, Ave Maria de Vicente Paiva. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nessas terras morenas seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria,
voz, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvem as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a voz, Virgem Maria. Rogai por nós. As bênçãos de Maria para todos nós. A próxima canção é What a Wonderful World, que fala de um mundo maravilhoso. Então, todos juntos, oremos pela paz no nosso planeta. I see trees of green, red roses show. I see them for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the nightless day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? Let me say I love you. Babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Uma linda semana espírita para todos nós. A arte tem esse privilégio, tem essa qualidade de fazer com que o nosso coração, as nossas mentes, possam se expandir, se abrir e percorrer caminhos que só a arte consegue nos levar. Obrigada, Andréa, por ter aceitado esse convite e por estar aqui conosco nesse dia de hoje. Deus lhe abençoe. Nós estamos na 50ª Semana Espírita de Itabuna. E nada mais justo que a gente faça uma singela homenagem aos pioneiros deste evento e vamos contar essa história em pequenos capítulos durante esses dias. Hoje
Nós vamos ver agora o primeiro capítulo dessa história de 50 anos. Vamos trilhar a nossa viagem da história dos 50 anos das Semanas Espíritas de Itabuna, que está intimamente vinculada à própria história do movimento espírita da região, do Brasil e do mundo. Iniciamos registrando que em 1970, dois grandes médiuns brasileiros já eram conhecidos no mundo. Chico Xavier, que de 1934 a 1970 já havia publicado 104 livros, além de centenas de entrevistas, artigos em revista, inúmeras cartas psicografadas e atendimentos. E o nosso irmão baiano, Divaldo Franco, que até 1970 já havia proferido várias palestras no Brasil e no mundo, e publicado quase 10 livros, sendo o seu primeiro livro com Joana de Ângeles, datado de 1964. Nesse panorama de alegrias e descobertas do mundo espiritual, nasceu a AME, Aliança Municipalista Espírita Sul Bahia. A AME, então, foi fundada em 1970 por um grupo de confrades espíritas numa reunião no Centro Espírita Luz e Paz, em Itabuna. Esse grupo discutia e deliberava sobre as ações do movimento espírita da região Cacauíra. Vale destacar também que a AME nasce no berço de 6 casas espíritas em Itabuna, além de outras da região. Tem-se registro que em 1931 foi fundado o Tupinambá, em 40 o Arapari, em 44 o Luz e Paz, em 62 a Escola do Quilo, em 66 a Casa de Guará e em 1968 o Fraternidade. Chamamos agora o nosso irmão João Batista para nos contar sobre o surgimento da primeira semana kardecista. Com o movimento espírita organizado, surgiu a ideia de se realizar um evento que viesse popularizar a doutrina espírita na região. Depois de várias sugestões, foi aprovado o nome de Semana Kardecista, que se realizaria na primeira semana de outubro, em homenagem a Allan Kardec. A primeira foi realizada em 1971. Nesse mesmo ano da primeira semana kardecista, 1971, surgem aqui em Itabuna mais 2 parcerias, o Albergue Centro Espírita Bezerra de Menezes e o Centro Espírita dos Humildes. Já somos nesse tempo 8 casas espíritas em Itabuna. Quanto ao movimento espírita no Brasil em 1971, destacamos uma das entrevistas de Chico no programa Pinga Fogo da TV Tupi, que alcançou a audiência de mais de 1 milhão de pessoas. Nasce também a primeira rádio espírita do Brasil e é divulgada na revista Realidade, que o censo realizado contabilizava que nós espíritas já éramos 640 mil pessoas em todo o Brasil. E nesse embalo chega o ano de 1972, sendo realizada a segunda semana kardecista, de 1º a 8 de outubro, só que desta vez num formato itinerante, percorrendo a cada dia uma casa espírita diferente da região. Mas nesse ano ainda surgiram mais 2 casas espíritas em Itabuna, o Caridade e o Salvador. Vale registrar também a fundação da FESP, atualmente o ESC, e do Porto Internacional de Ilhéus. Vem o ano de 1973 e mais uma semana kardecista, a terceira, itinerante, nos centros espíritas da região. Outro fato neste ano foi a construção do Centro Comercial de Itabuna, e neste local, por muitos anos, o Albergue Bezerra de Menezes e outras casas espíritas de Itabuna realizaram campanhas de arrecadação de alimentos, brechós, servindo assim a muitas pessoas da nossa cidade.
Chegamos em 1974, quando se realiza a quarta semana kardecista, de 1º a 6 de outubro, continuando no formato itinerante. Em 1975, acontece a quinta semana kardecista. Mas outro fato marcante desse ano de 75 foi a visita a Itabuna do nosso irmão Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que entre palestras, atendimentos, foi o responsável pela fundação do Grupo Assistencial Maria Dolores, que há 45 anos, sem sede própria, entrega enxovais a gestantes de Itabuna e cidades circunvizinhas. Em 1976, realiza a sexta semana kardecista, ainda itinerante, mas agora em casas espíritas de Itabuna, como Tupinambá, Luz e Paz, Arapari, Albergue Bezerra de Menezes, mas que teve o seu encerramento no Colégio Ação Fraternal de Itabuna, instituição ligada à religião católica. Mas neste ano, temos que registrar ainda a extinção da AME e o nascimento da ARE 11, Aliança Regional Espírita 11, ligada à Federação Espírita do Estado da Bahia, e o nosso ICEI, Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. A ideia dos confrades espíritas da época é que a ARE 11 ficasse responsável pelas atividades federativas junto às casas espíritas da região e o ICEI as atividades espíritas no âmbito de Itabuna. Foram muitos os irmãos que se envolveram neste processo de promoção e divulgação do espiritismo em Itabuna e na região. Chega 1977, mais uma semana kardecista, que teve a palestra de encerramento com nosso irmão José Herculano Pires. Mas vale destacar ainda que nesse mesmo ano surgiu a Sociedade Assistencial Maria Dolores, atualmente Núcleo Espírita Maria Dolores Nende em Ferradas, e dessa forma Itabuna já contava com 11 casas espíritas. Assim, a história vai caminhando, chegando em 1978, com a 8ª semana kardecista, sendo o encerramento ocorrido no Teatro Estudantil Itabunense com a nossa confrade Ruth Mesquita. Já em 1979, tivemos a nossa 9ª edição da semana, também itinerante nas casas espíritas de Itabuna. Fechamos assim o nosso primeiro episódio, a década de 1970, reforçando que durante esses anos foi criada a AME, que depois foi extinta, surgindo a ARE 11 e o ICEI, realizadas 9 edições de Semana Kardecista e Itabuna contando já com 11 casas espíritas. Espero vocês no próximo episódio. Deus conosco sempre. E foi assim que começou. Amanhã teremos o 2º capítulo. Mas nós queremos agora dizer que hoje, dia 24 de maio de 2020, nós havíamos idealizado um formato diferente para esse evento. Nós queremos dizer que hoje nós não teremos o nosso ICEI com a sua costumeira decoração. Hoje nós não teremos o ICEI, a nossa presença, não teremos a cantina, não teremos as pessoas chegando, se abraçando, conversando, aquele ruído que o som das vozes proporciona, aqueles abraços afetuosos, aquela troca esfuziante dos olhares, os sorrisos. Não teremos a nossa livraria com os nossos companheiros da livraria sempre prontos a dar uma boa indicação, sempre prontos a auxiliar, indicando uma boa leitura, uma leitura
altruística, uma leitura elevadora. Não teremos o corre-corre das crianças, a agitação das crianças. Que falta que faz. Não teremos a ansiedade da turma da evangelização. Não teremos aquela agitação presencial que esse evento proporciona em cada um de nós. Mas nós estamos aqui. Nós estamos juntos. Porque é possível sentir a vibração que cada um que está sintonizado nesse canal, nesse momento, emana para o universo. É possível sentir a alegria de estarmos reunidos para festejarmos esse evento. Roda vento, roda moinho, roda gigante. O tempo rodou no instante, nas voltas do meu coração. Com esse verso, nós queremos dizer que nós precisamos rodar o moinho, rodar a roda gigante, rodar o tempo para fazermos a reengenharia e estarmos hoje oficialmente iniciando a 50ª Semana Espírita de Itabuna no formato virtual. 50ª Semana Espírita de Itabuna, este ano, aborda o tema Jesus, guia e modelo da humanidade. E essa confiança que temos no Mestre Jesus como nosso guia e modelo nos faz estarmos firmes, estarmos vibrantes, estarmos alegres. E estarmos aqui para ouvirmos Ari Quadros Teixeira, é o nosso querido professor Ari, tio Ari, como outras pessoas o chamam, e já está aqui em Itabuna há muitos anos, mas ele é manauara. E chegou por aqui, ficou. E falar de Ari é dizer assim, que ele, além do profissional exemplar que foi quando trabalhava no Banco do Brasil, no comando gerencial, dizer do professor dedicado que foi, dizer do advogado, dizer do companheiro, do irmão, maçom, que hoje tem o grau máximo da ordem maçônica, pela sua dedicação e empenho com aquela entidade. Dizer que é o grande condutor do Grupo Espírita Casa de Guará, em Itabuna, instituição que ele preside. Dizer que é um orador especial, mas dizer também que é um ser humano que a gente admira, que é afetuoso, que tem sempre uma palavra de estímulo, de apoio e que está sempre disposto a trabalhar para o bem. Com nosso carinho, com nossa gratidão,
Nós vamos agora lá para o bairro Castalha ouvir a palestra de hoje, que vai falar sobre os aflitos e os pobres de espírito, que será ministrada pelo nosso querido Ari Quadros. Com você, Ari. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de ideal espírita, que o grande arquiteto do universo nos envolva a todos neste momento com a sua luz, com o seu amor, com a sua paz. Eu quero agradecer inicialmente a toda a equipe da Federação Espírita do Estado da Bahia, através do Conselho Regional 11, que nos formulou esse amorável convite para que tivéssemos a oportunidade de estar aqui presente, colaborando com a Semana Espírita de Itabuna. É muito importante para mim encontrar todos vocês, embora de uma forma através da visão pela televisão. Mas a pandemia nos leva a essas condições e o homem, como ser criativo, ele tem de inovar. Por isso que nós vamos nos lembrar, há 2020 anos, acontecia na Judéia um caso interessante. Morava uma família numa comunidade pequena da Judéia e dentre eles havia um rapaz de mais ou menos 28 anos chamado Davi. Bonito, musculoso, trabalhando na lavoura, cuidando das ovelhas para a família, se dedicando a todo tipo de atividade. E as moças, quando o viam passar, se deslumbravam e todas elas suspiravam, anelando que um dia pudesse tê-lo como marido. O tempo passou e no início de um inverno rigoroso na Judéia, ele amanheceu de manhã sentindo dores atrozes em todos os membros inferiores. A dor foi aumentando gradativamente, uma semana depois ele já não conseguia andar. Chamaram os curandeiros, rezadeiras, colocaram unguento, massagem, ervas, nada resolvia o problema dele. A cada dia que passava, a paralisia ia tomando conta e ele ficou realmente prostrado na cama, não somente debilitado, mas com uma melancolia muito grande, uma tristeza, como se todos os seus sonhos tivessem sido desfeitos por aquela situação que não podia ser reparada. Um dia, quando ele estava na porta, na cama improvisada, passou um mascate levando no seu burrico bugigangas para a venda. E aí perguntou a ele se ele já tinha visto falar de um carpinteiro de Nazaré que estava fazendo curas, milagres, e o nome dele era Jesus. Ele se entusiasmou, ele viu dentro dele a possibilidade de encontrar uma solução e uma cura. Chamou o irmão Jacó. O irmão desacreditado disse: não, nosso Deus de Israel, se não resolver o seu problema, ninguém mais pode resolver. O nosso Deus aplicou um castigo a você e nós temos de temer as decisões dele, de maneira nenhuma procurar soluções outras. Mas o coração dele batia. Ele imaginava que ele podia ser curado, ansiava ser curado, sonhava ser curado. Quando uma semana depois passou uma caravana de umas 8 pessoas indo na direção de um lugar muito bonito, de um vale com uma leve montanha, um monte muito bonito. E aí ele se entusiasmou e pediu que queria acompanhar. A família muito pobre, não dispunha de nenhum carro especial ou uma carroça, improvisaram uma maca que ficava no chão às pontas e 2 braços colocaram no burrico que ia levando ele, colocaram mal acomodado, Jacó foi resmungando, que era o irmão, e mesmo assim fizeram a peregrinação. E durante a caminhada foram aparecendo outras pessoas, o volume das pessoas aumentando, e quando chegaram ao local onde seria realizado o Sermão da Montanha, aquele monte lindo que se descortinava após uma curva, ele se entusiasmou, o coração bateu.
E ele sentiu como se tivesse próximo o dia da sua libertação, que ele podia correr, andar, bailar. E ele ficou tão feliz que ele pediu ao irmão: vamos andar mais depressa, Jacó, vamos andar, mas calma, o terreno é pedregoso, vamos chegar lá como todos estão chegando. E 2 horas depois chegaram ao local. O lugar já estava completamente tomado. Doentes de toda a ordem, cegos, aleijados, estrupiados, mancos, pessoas tristemente aparecendo, doenças cheias de placas, não era lepra, mas outras doenças acometidas, todos pulsando no coração a esperança de encontrar esse mestre. Lá para meio-dia, quando as vozes se mantinham mais aceleradas e o tumulto, alguém disse: lá vem o mestre. Neste momento ele chegou, impávido, lindo, os cabelos castanhos derramados sobre o seu rosto, aquele olhar parecendo que 2 pedaços do céu foram cravados sobre as suas retinas, e ao olhar dele, houve um silêncio profundo de respeito. Todos pararam. Davi olhava. O coração batia mais de perto. Era ele que ia curá-lo. E aí ele ficou aguardando. O mestre subiu ao pequeno monte e sentou-se. Enquanto ele olhava a multidão, ele procurou observar que ao lado dele tinha um jovem que também estava um pouco mais novo do que ele, uns 25 anos, mas ali estava imóvel, enquanto todos estavam excitados como ele. E ele procurou saber por quê. Então o pai disse: não, Jonas é todo paralítico, braços, pernas e ainda por cima é cego. Davi foi tocado de compaixão. Aquele jovem bonito ali estava, não tinha nem condições de olhar o rosto do mestre, mas ansiava também receber a cura. E ali todos estavam, quando Simão Bar-Jonas levantou-se e disse: o mestre vai falar. E Jesus começou: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão saciados. Cada verso desse sermão que ele disse na montanha penetrava no coração das pessoas e as pessoas começavam a chorar de alegria. Davi chorava, ele nunca tinha visto uma vibração tão boa. Olhava para Jonas, Jonas estava impassível, ele não via nada, estava totalmente, somente a boca e o pescoço mexia, todo o resto era imobilizado. E aí, quando Jesus terminou a sua mensagem, uma mensagem ficou gravada no coração dele: tudo que quiseres, faze primeiro aos outros. Fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Ele achou aquela frase significativa para ele. E o mestre começou a curar. Curava milhares de pessoas, curas de todas as formas. Quando chegou mais ou menos 2 horas da tarde, Simão levantou-se e disse: silêncio, o mestre está cansado, só vai atender mais uma pessoa. E Davi viu, quando Jesus olhava para ele, o coração tremeu. Ele ficou sensibilizado e mentalizando disse: sou eu vou ter essa oportunidade agora. Jesus aproximou-se. Quando Jesus se aproximava dele, ele de repente olhou para Jonas, e aquele rapaz inerme ali olhando, como se estivesse olhando para o céu, mas os olhos apagados e sem luz, e todo estirado, todo tetraplegicamente falando, impossibilitado de fazer qualquer tipo de movimentação. O coração dele bateu mais forte. Ele chorou, enxugou as lágrimas, e quando Jesus se aproximou dele, ele gritou: mestre, é ele, apontando para Jonas, cura ele. Jesus veio calmamente, aproximou-se de Davi, tocou a cabeça dele, olhou nos olhos, demonstrando que entendeu a renúncia de Davi naquele momento.
E aí voltou-se para o jovem, tocou nos olhos de Jonas, levantou-se e disse: jovem, levanta e veja. O jovem levantou, viu, não sabia nem quem um tinha curado, e gritava: eu vejo, eu estou curado. Sorria e chorava, chorava e sorria, e saiu deslumbrado pela campina, acompanhado de toda a multidão. E ficou somente ele e o irmão Jacó. Jacó, aborrecido, levantou a voz para ele e disse: você é um estúpido, como é que chega a sua vez e você passa para o outro que já estava todo aleijado, cego, e você precisando de andar, você veio aqui para isso? Mas ele estava tão contagiado com a mensagem de Jesus, o olhar de Jesus fixado nele, a mão colocada na cabeça foi um motivo de uma alegria interna, de felicidade. E ele disse para si mesmo: eu já me considero feliz. E aí voltaram para a caminhada de volta à sua comunidade. O Jacó reclamando e ele não, completamente em êxtase. Quando chegaram à porta da casa, a mãe de Davi, de Jacó, apareceu na porta e disse: meus filhos, me contem o que foi que aconteceu. E Jacó, ainda enraivado, disse: mamãe, esse estúpido, no momento em que iria ser curado, pediu a Jesus que curasse o outro, porque só era para curar um. E a mãe olhou e disse: ô meu filho, que ato de bondade e de amor você fez. Um ato que somente uma mãe poderia repetir. Deus o abençoe, meu filho. O Jacó saiu enraivado e foi sair para falar com os amigos, e a tarde já caía, e a mãe disse: meu filho, eu não tenho forças para te carregar, para te colocar dentro da casa, a noite chega, mas vou ajudá-lo de alguma forma. E aí tentou puxar Davi pelos ombros, pelos cotovelos, puxando Davi para poder sair, conseguiu tirar daquela maca improvisada e com as mãos tentava puxá-lo, arrastando para dentro de casa. Quando ele de repente encolheu as pernas, disse: mamãe, eu posso andar. E levantou-se alegre, abraçando a mãe, e disse: Jesus me curou. E ele então veio na lembrança: faze aos outros o que quiseres que te façam. E aquela renúncia compreendida por Jesus fê-lo alcançar a saúde e recuperar a sua vida de alegria. Por isso, meus queridos irmãos, que é sempre um momento de felicidade quando eu leio este livro. É uma história de Leon Tolstói, escrita por Célia Camargo, lá de São Paulo. Eu fico muito feliz porque me lembro sempre, nos momentos de minha necessidade, de poder observar quem está em condições piores do que eu, para que eu possa também proporcionar a minha renúncia, porque eu sei que Jesus irá me curar, conforme a oportunidade necessária para a minha evolução. Por isso que a lição de hoje parte do Sermão do Monte, aflitos e os pobres de espíritos, mereceu do meu coração dividir para vocês, para que possamos entender o pensamento através dos estudos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles e da professora Amélia Rodrigues, que vamos fazer nossas reflexões a partir de agora. Então, nos acompanhe nessa caminhada. Nós vamos encontrar em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, quando ele coloca o título Bem-aventurados os aflitos. Essa terminologia, essas palavras não estão no Sermão da Montanha, mas Kardec teve a habilidade de englobar 4 itens identificados no item 1, Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque eles serão fartos.
E aí nós pensamos, sequiosos de justiça, vocês vão ver daqui a pouco, a Amélia Rodrigues nos fala que são aqueles que desejam justiça, que se consideravam ou se consideram injustiçados, então querem que a justiça seja realizada, como nós vemos tanto na televisão, as pessoas que sofreram ou crimes de parentes, ou foram roubadas, assaltadas, e diz, nós queremos a justiça. São esses que Jesus promete que serão saciados. E bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas foi com a professora Amélia Rodrigues que nós conseguimos compreender, perseguidos pela justiça divina, aqueles que transgrediram a lei de amor, e a lei de causa e efeito vem devolver aquilo que eles romperam com as suas agressões contra a lei de amor. Vamos então mostrar para vocês adequadamente primeiro isso, sequiosos de justiça, só um exemplo que muitas vezes vocês vão observar nos cursos de direito, todo advogado, todo aluno de direito, e muitos dos meus alunos ficavam sem compreender isso. Professor, é um absurdo que venhamos a identificar tantas condenações injustas no meio judiciário. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1861, na página 85, ele justifica isso esclarecendo que pode ser uma prova útil ao adiantamento do condenado e pode ser uma justa punição de um crime ao qual essa pessoa terá escapado noutra existência e haveria necessidade de permanecer dentro de um presídio para poder ele sentir a restrição que está ali afastado da sociedade. Então não há injustiça nesse caso. Mas vamos agora àqueles que são perseguidos pela justiça. Começamos com Joana de Ângeles no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo número 1, quando ela diz que a lei natural que tem vigência em todo o universo é a lei de amor, que se exterioriza de Deus mediante toda a sua criação. E aí vem Emmanuel para explicar como acontecem as nossas infrações. Vejam que beleza de mensagem ele nos diz no livro O Consolador. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Agrediu a lei do amor, prejudicou alguém, fez alguém sofrer, chorar, traiu, roubou, furtou, eis o mal. Tem-se urgência de recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime, eis o resgate. Então nós vamos ver que todas essas aflições, aqueles que são perseguidos pela justiça, aqueles que não resgataram o que fizeram. Vamos ver, continuar então. Repare, se não recompõe a agressão feita à lei de amor, nós vamos lembrar de Jesus quando disse para Pedro, guarda a tua espada, porque quem matou pela espada perecerá. É a lei de causa e efeito. A ação retorna com a mesma intensidade para a pessoa. E como é que nós podemos nos livrar disso? Vocês vão ver os conselhos maravilhosos que nós vamos observar agora da irmã Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino. A lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando aquele que é transgressor da lei de amor em outra existência ou nessa, abrindo rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro, porque ele liberta, resgatando todo o passado, todo esse comprometimento, todas essas agressões, recompondo tudo, ele merece o reino dos céus. Por isso que Jesus foi o que prometeu, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas nós vamos verificar agora o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Quando é registrado o homem
pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Essa é a razão do sofrimento. Olha Allan Kardec de novo, no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, item 6º. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Nós vemos, inclusive, no Código Penal brasileiro, a omissão de socorro, que é considerado crime. Também no plano espiritual, o espírito sofre pelo mal que ele fez, como pelo bem que ele deixou de fazer na vida terrestre e resultou em sofrimento para outra pessoa. Aqui é que está. Vamos agora observar um detalhe importantíssimo. Jesus conhece, olha aqui, a nossa irmã Joana de Ângeles, que conviveu com Jesus com o nome de Joana de Cusa, ela não ouviu Jesus dizer, Jesus conhecia. Ela afirma, Jesus conhece a causalidade, quer dizer, a causa que desencadearia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores infelizes que as geraram. São as razões do sofrimento. Então vamos acompanhar agora o pensamento de Amélia. A observação que a professora nos chama a atenção é muito importante, é relevante para nós entendermos o que muitos buscam, às vezes, forma de cura, sem abrir o coração para amar. Olhe o procedimento de Jesus. Jesus percebe o amor desse pai angustiado e prescruta as razões da enfermidade do filho, a fim de não infringir a lei de causa e efeito. E diz-lhe com misericórdia, vai, o teu filho vive. Aquele sofrimento do filho não tinha nada a ver com a lei de causa e efeito, portanto, ele podia fazer a cura, mas se tivesse vinculação com a lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, ele respeitaria. Como todo advogado sabe que existe uma lei maior, é a lei, olha, é a nossa Constituição Federal. Qualquer coisa que contrarie a Constituição, o Supremo Tribunal define, direciona e regulariza. Portanto, não há por que desobedecer uma lei superior, uma lei de Deus, e Jesus era obediente. Eu faço a vontade do Pai que me enviou. Então, Amélia faz essa característica. Agora nós vamos buscar a veneranda benfeitora no livro Libertação pelo Amor. Quando ela diz, porque o teu vínculo é com Jesus e não com as pessoas, tudo quanto te fizerem, certamente não te afetará se porfiares, quer dizer, se mantiveres a sua vontade de continuar no bem, porque Jesus te defende de todo mal, que não esteja estabelecido pela lei de causa e efeito. Isso é um incentivo para que nós possamos amar, procurar trabalhar, fazer o bem, realizar o nosso esforço em aliviar o sofrimento do mundo, e estaremos concorrendo para poder regularizar todas as desarmonias que nós provocamos com as contrariedades e inobservâncias da lei de amor. Vejamos agora aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Reparem que Jesus não promete cura, Jesus promete um alívio. E mesmo assim, ele dá duas condições. Reparem, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Antes de nós esclarecermos o que é jugo e o que é fardo, nós vamos entender que quando Jesus diz, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, ele nos está ensinando a ser brando, calmo, paciente, tolerante e humilde de coração para nós vencermos o orgulho, a vaidade, a soberba que ainda existe em abundância dentro de nós. Fazendo isso, nós vamos achar repouso para as nossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vamos verificar agora o que é jugo.
é um vínculo de submissão, é um vínculo de obediência. Obediência a quê? Obediência à lei de amor. Se nós obedecermos à lei de amor, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco, nós não cometeríamos mais nenhuma irregularidade nem transgressões. Pararíamos de contrair débitos com a lei de causa e efeito. E o fardo? Que fardo? Meu fardo é leve, é uma carga, porque impõe como dever, ora, praticar o amor e a caridade. Vejam, aí vocês podem dizer, mas isso é um fardo? É. Por exemplo, eu digo, porque já aconteceu comigo, eu ter de perdoar uma pessoa que é um dos componentes da caridade. A caridade é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Perdoar uma pessoa é um fardo duro, mas quando nós perdoamos, nós nos libertamos disso, nós ficamos felizes e também concorremos para a felicidade do outro. Vamos continuar mostrando a vocês agora do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Diante dos karmas extremos, a lei de causa e efeito, também conhecida como a lei do karma, diante dos karmas extremos, o amor é o recurso exato para trabalhar a lei de compensação ou de causa e efeito, alterando-a para melhor ou dando-lhe o sentido de felicidade. Ora, o único exemplo que eu vi de equiparação de lei de compensação ou de causa e efeito foi feito pela veneranda Joana de Ângeles, pelo menos dos livros que eu já consultei e estudei. Mas o que é que isso significa? A lei de compensação, porque nós podemos compensar todas as atitudes positivas com aquelas negativas que nós já realizamos. E quando fizermos essa compensação, nós podemos melhorar o nosso estado de sofrimento. E se nós compensarmos amando mais, realizando mais, trabalhando para fazer o bem incessantemente, com abnegação e devotamento, nós vamos ter um sentido de felicidade, porque nós resgatamos todo o nosso pretérito delituoso. Vejamos agora também desafios e soluções, da mesma veneranda Joana de Ângeles, na página 83, Vida, Desafios e Soluções. Perfeitamente compatíveis com a lei de causa e efeito, as realizações positivas, fazer o bem, eliminam ou diminuem o peso das realizações negativas e prejudiciais. Está a chave, meus queridos irmãos, para a nossa felicidade. E a veneranda Joana de Ângeles vem falando isso há mais de 25 anos, mostrando o caminho que nós possamos conseguir nos libertar das aflições. Mas vamos observar aí, Joana de Ângeles em Jesus e Atualidade, página 87. O amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Reparem que beleza, é uma maravilha. É um estímulo para que possamos abrir os nossos corações ao amor. E por que é que nós não abrimos? Porque temos muito egoísmo ainda dentro de nós. Orgulho, egoísmo, essa imagem está dando uma representação perfeita, materializando, claro, naquela sombra, a imagem do meu egoísmo, diante de um miserável que está ali, dormindo na sarjeta, às vezes precisando de um prato de comida, uma atenção, e eu viro o rosto para não prestar ajuda. Viro o que é nós agredirmos, deixarmos de fazer o bem, fugir de praticarmos a lei de amor. E aí Joana de Ângeles assevera: na ausência do amor, ação, realização, aparece a dor renovação. Que dor renovação vai essa me renovar? De onde ela vem? Vem na mesma sintonia, no mesmo tamanho, na mesma vibração da dor que nós provocamos nos outros. É o retorno, é como um bumerangue. Eu fiz aquilo, mas não reparei aquilo do meu passado, não abri o meu coração ao amor. Olha, a dor volta na cobrança do meu passado.
Por isso as oportunidades sempre chegam para que nós possamos ajudar. E Divaldo Franco lança agora, no dia 5 de maio, que foi o aniversário dele, Vidas Vazias, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, novamente repetindo e tratando muitas pessoas que têm possibilidade de ajudar, possibilidade de fazer tudo pela sua experiência, dando conselhos, orientações, como nós temos tantas possibilidades, ajudar as crianças no GAC aqui em Itabuna, observar o albergue de Dr. Balduino, tantos idosos lá precisando, às vezes, de um sorriso, de um abraço, de uma conversa, de uma assistência. O abrigo São Francisco de Assis está lá das Irmãs Consoladoras. Quantas coisas boas nós podemos fazer neste mundo para ajudar as pessoas. Nós temos as qualidades necessárias, podemos renunciar à dor que nos abate, que nos constrange, lembrando de Jesus, daquele jovem da vida, história, e vamos partir para ajudar os outros, porque a felicidade virá. Olhem aqui nessas duas fotos, aquela foto ali em São Paulo, um jovem viu uma cadeirante numa cadeira elétrica procurando, no meio da rua, a chuva caiu. Ele abriu o guarda-chuva, foi, evitando que ela tomasse chuva. Foi a sentença que o jornal colocou: suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, suas atitudes sim. Mas foi essa da direita, dessa criança com esse cachorro, que mais me comoveu. Às vezes, quem menos tem é quem mais compartilha. Ele dividiu o pão, um garotinho de esquina, na rua, na via pública, pedindo a um ou outro algo para comer pela extrema pobreza. E ele divide com o cachorro o pouco alimento que tem. E nós temos muito amor para dar. Nós temos tudo de nossa vida para que possamos transmitir a nossa experiência, o nosso trabalho na casa espírita, o passe que nós podemos fazer, a palestra, a água fluidificada, a orientação, a manjedoura, fazendo enxovais para as crianças, atendendo, que nós temos aqui o Recanto de Potira, atendemos atualmente 40 gestantes, oferecendo desde o 3º mês de gestação. Olha, a alimentação adequada não é cesta básica, é uma feira nutricional cujo, olha, elenco de materiais consumíveis alimentam uma família com até 10 pessoas durante o mês. A fome não é mensal não, a fome é todo dia. E no 8º mês elas recebem um enxoval bordado, feito à mão, com tudo que vocês podem pensar: cotonete, algodão, absorvente pós-parto, pomada contra assadura para as crianças. É uma riqueza de amor que ali vai. E além disso, elas continuam com a feira nutricional até terminar o período de amamentação, com visitas e acompanhamento dos exames que estão feitos no posto de saúde. É isso que é ajudar Jesus, aliviando as dores do mundo. Olha aqui. Quando o homem pousou na lua, nunca me esqueci. Eu sempre admirei esse pastor americano, batista, Billy Graham. Eu admirava os sermões dele maravilhosos. Ele falava de Jesus com tanto amor, com tanta sensibilidade, como se estivesse vendo e conhecendo Jesus. O homem pousou na lua, o mundo se admirou. Ele entra com uma frase só chamando nossa atenção. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Jesus descer e pisar na terra. É isso que nós precisamos ver. O que é que ele fez? Saiu do sólio do Altíssimo, junto de Deus, e veio até nós demonstrar a sua doutrina de amor. Não foi passar em palavras, mas demonstrando o seu amor com todas as pessoas. E Joana nos fala, veneranda, sendo o caminho único, Jesus, aliás, para chegar-se a Deus, não teve Jesus outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que me move. Nos momentos de angústia, nos momentos de decepção, nos momentos de traição, de abandono, que eu sinto e todos vocês sentem também nas suas vidas, eu me volto para Jesus e digo: Senhor, o Senhor já foi traído, o Senhor já foi abandonado, o Senhor já recebeu ingratidão de todos aqueles que o Senhor curou, porque no momento da cruz,
o Senhor estava lá sem ninguém que o defendesse, somente João e as mulheres que o acompanhavam. Dá-me um pouco de força, de coragem, para que eu possa superar tudo isso, Senhor, sem precisar suplicar alguém que venha carregar a minha cruz, que eu tenha essa força e eu sempre obtenho e sempre consigo caminhar a minha jornada. E quando entro na casa espírita, que encontro sempre com um, nunca fiz transferir para ninguém o que eu sinto, a minha dor ou os meus problemas, mas sempre transmito a minha alegria com um sorriso, um olhar carinhoso e um abraço fraterno, como a veneranda benfeitora nos proporciona com seus conselhos nos seus livros. E aqui, uma mensagem do Espírito Alcione, neste livro Renúncia do Espírito Emmanuel. Olha que beleza! A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É isso que é importante, viver a mensagem de Jesus, não ficar apenas olhando a beleza que a mensagem representa. Por isso, nós vamos agora entrar na parte dos pobres de espírito, a segunda parte da mensagem, quando Jesus diz em Mateus 5,3, eu coloquei aqui nas fontes de pesquisas de 3 fontes bíblicas, bem-aventurados os pobres de espírito, foi o que Jesus falou, a Bíblia de referência Thompson, é uma Bíblia evangélica que eu tenho. Bem-aventurados os pobres em espírito, Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, nos manuscritos gregos. E felizes, no lugar de bem-aventurados, é um sinônimo, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. É a Bíblia Católica, edição da CNBB. Então vocês vejam que as diferenças são mínimas, mas a preposição é importante para nós justificarmos e aprendermos o que é realmente pobre em espírito, pobre no espírito. Jesus falou certo, mas acontece que em nosso país, desde a colonização lusitana, os portugueses tinham essa ideia de chamar as pessoas imbecis ou retardadas, dizendo esse é um pobre de espírito, quer dizer, que não tem equilíbrio, e isso pegou. E quando nós vemos pobre de espírito, não, Jesus não falou com essa conotação, de maneira nenhuma. Ele falou nessa conotação, bem-aventurados os pobres pelo espírito, quer dizer, no espírito ele tem a pobreza, não tem orgulho, não tem vaidade. Por que é preciso? Ele fez essa distinção. Mas todos não são pobres, todos são pobres, mas nem todos são pobres pelo espírito. Olha o que a nossa Amélia Rodrigues nos diz. Os pobres, todos os conheciam no tempo de Jesus. Eram maltrapilhos, mal cheirosos, doentes, eram pobres. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e de mágoa. E Jesus fez a diferença. Por isso que quando ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a Amélia Rodrigues nos esclarece que necessariamente não é o rico que pode acontecer isso, porque muitos ricos são pobres pelo espírito, porque têm sensibilidade de produzir a riqueza através das suas indústrias, do seu comércio, produzindo renda, produzindo emprego, produzindo educação, assistência médica para os seus trabalhadores, produzindo vida, recolhendo os tributos normais necessários para a manutenção do país e do trabalhador também. Mas ele falava no rico de orgulho, o rico de vaidade, o rico de inveja, o rico de ciúme, o rico de preguiça, o rico de má vontade, o rico de maldade, o rico de avareza e o rico mentiroso, o rico de mentiras. É nesse sentido que nós devemos observar. Pobre pelo espírito é aquele que não está vinculado à riqueza, não está dominado pelo dinheiro, é um pobre pelo espírito, a pobreza de humildade que leva a essa simplicidade.
Vamos buscar a professora Amélia Rodrigues, olha, nesse livro Primícias do Reino, e chamando a atenção dos que estão me ouvindo e vendo, olha, no dia 26 de maio é aniversário da professora Amélia Rodrigues. Ela escreveu, olha, quais seriam os pobres de espírito? E ela mesma responde, os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, com letra maiúscula, preparados para a verdade. Por que letra maiúscula? Porque Joana de Ângeles nos diz no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 32, que a verdade, na sua essência mais penetrante e profunda, é Deus. Então, olha, cultores da verdade, cultores de Deus, preparados para Deus. Por isso que os pobres de espíritos merecem o quê? O reino dos céus. É isso que nós vamos ver. Olha aqui, Primícias do Reino, livro. Ela completa, os pobres de espírito são inocentes, porque venceram com o tributo das lágrimas, inocentes com relação à lei. Repare o ali, não é inocente porque, vamos dizer assim, não tem conhecimento, é abobalhado, como se diz aqui no Nordeste, não. É inocente porque não resgatou todo o seu passado, não vem cometendo novos delitos, nem desrespeito à lei de amor. Os pobres de espírito são inocentes porque venceram com o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores. Ressarcido o débito, olha ali, que débito? Aquele que havia contraído com os desrespeitos à lei de amor. Lavadas as mazelas, puros, portanto, sem a vacuidade do eu, sem estar com o eu vazio, predispostos à autossublimação. Isso é o que é pobre de espírito. E agora nós vamos ver o que Allan Kardec fala de reino dos céus que Jesus prometeu. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Está vendo? Pobreza pelo espírito é aquela pobreza simples, tranquila. É isso que Allan Kardec diz. Mas da Federação Espírita Brasileira, nós temos um livro que é pouco lido, Sermão da Montanha de Rodolfo Caligares. E ele nos diz que o reino dos céus, de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de nós mesmos. É um estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. E não há outro meio de consegui-lo senão praticando o bem, porque só o altruísmo purifica, melhora e aperfeiçoa as almas. Eu quero fazer apenas um esclarecimento sobre altruísmo. Foi uma palavra que Auguste Comte, pensador francês, criou. Vem do francês autrui, que significa o outro. Então, o altruísmo é o sistema de estar focado na necessidade da outra pessoa. Então, é isso que ele fala aqui. Mas também temos o nosso Emmanuel, quando ele diz no livro Vinha de Luz, a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação dos desígnios do mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Então, diante disso, nós vamos compreender porque com essas condições cultivadas através da prática do bem, nós vamos ser merecedores, como Jesus prometeu, de podermos construir dentro de nós, começando de agora, esse reino dos céus, que não tem argamassas exteriores, não é visível, mas tem as suas bases fincadas na intimidade de nossas almas. E aqui Joana vai terminando dizendo em Tesouros Libertadores, olhem que conselho lindo, se anelas, quer dizer, se desejas pela harmonia, pela saúde e pela plenitude, entrega-te definitivamente a Deus. Esse é o processo que nós estamos vendo. Mas nós vamos ver agora uma outra mensagem, um outro conselho de Joana de Ângeles, que causou certa dificuldade no entendimento e até surpresa
quando ela escreveu. Mas é uma coisa interessante, porque ela está em sintonia com o que os espíritos responderam a Kardec. Vamos observar aqui. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos. Muita gente fica sem entender isso, sentir os exemplos que ressumam, que surgem da sua história, conforme ele realizava na direção da realidade espiritual. E as pessoas me questionam, professor Ari, como é que eu posso ouvir Jesus com os olhos? Olha, eu dou a fonte, eu mostro onde vocês vão entender isso, porque ela não inventou isso, ela foi inspirada numa resposta que os espíritos deram a Allan Kardec quando questionou a espiritualidade a respeito da condição de Jesus com relação a nós aqui. Só que nas traduções do Livro dos Espíritos, a pergunta, quando Kardec pergunta qual é o espírito que Deus nos concedeu a possibilidade de receber entre nós para servir de modelo e guia, a maioria dos livros fala Jesus. Ora, uma palavra não representa tanto, por isso que eu fui buscar no original francês para mostrar a vocês, e agora vocês vão poder entender o que Joana de Ângeles falou como quando ouvi Jesus com os olhos. Reparem aqui, a questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus há oferecido ao homem para servi-lo de guia e de modelo? E os espíritos responderam, voyez Jesus. Em francês é vede Jesus, veja Jesus. Não disse só Jesus, não. A pergunta é ampla, tem uma conotação de aprendizado maravilhoso. Tem o verbo ver, veja Jesus, nos incentiva a olhar Jesus, a ouvir Jesus com os olhos. Porque vocês querem saber qual é o sentido então do verbo ver. Eu fui procurar aqui, dicionário Wise, que é o mais completo do que o Aurélio. O verbo ver, perceber pela visão, tomar conhecimento de, entender, conhecer, perceber, estudar. Vocês estão observando agora o que os espíritos sentiram e recomendaram, vede Jesus, olha isso aí, mandou olhar, vede Jesus. É não só olhar com os olhos, mas aprender, perceber, estudar, conhecer, entender, tomar conhecimento dele e das suas realizações. Isso para mim é maravilhoso, porque quando os espíritos elevados falam em poucas palavras, nos dão um conhecimento muito grande, vede Jesus, a resposta é sublime e de um conteúdo extenso, rico, maravilhoso e abundante, como vocês estão vendo agora. E para concluir nosso estudo de hoje, nós pegamos esse livro Desperte e Seja Feliz, que o mundo hoje é autorrealização, na pirâmide de Maslow, que vocês todos conhecem, autorrealização, a sublimidade. Então ela entra nesse assunto e diz assim, o Evangelho é portador da melhor pedagogia, da melhor técnica para a conquista da autorrealização, cumprindo 3 verbos, amar, perdoar, servir. Esses 3. E aí nós vamos ver cada um. Ama, assevera Jesus. Em momento nenhum se pode encontrar no Evangelho a diretriz, seja amado, como muitos querem. Chega no centro espírita, eu não fui amado naquele centro, por isso que eu vou embora. Mas se a pessoa veio aqui para procurar Jesus, não foi para querer colo. E Jesus em nenhum momento diz no seu Evangelho, seja amado, ama. É assim que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Joana conclui, pelo contrário, em todo o seu tecido doutrinário, o imperativo é sempre amar. E agora vem o perdão, que é maravilhoso, porque o perdão nos liberta, perdoa, propõe a palavra de forma irretocável, palavra com letra maiúscula para representar o Evangelho, conforme Joana coloca, e esclarece qualquer tentativa de negar o perdão resulta em autopunição, porque o ressentimento, o ódio,
o desejo de revide, se transformam em verdugos implacáveis daquele que os preserva, daquele que os tem dentro de si, agredindo o sistema imunológico e provocando doenças que depois surgem porque o organismo não está com capacidade de combater. E por último, perdoa a si mesmo. Quantos de nós, se não sabemos nos perdoar, não temos condições de perdoar os outros? É preciso que cada um amar ao próximo como a si mesmo, é perdoar a si mesmo, procurar olhar, verificar as condições, oferecer o perdão a si mesmo e ter um compromisso com a própria consciência de que não vai mais repetir aquele gesto que ele considera prejudicial às outras pessoas. Viram que beleza? E agora vem serve, determina enfático o verbo com letra maiúscula. Olhe o exemplo que eu trouxe para vocês, o bom samaritano, que encontrou o judeu caído de Jerusalém para Jericó. Primeiro passou um sacerdote, olhou e não fez nada. Depois passou um levita, olhou e não fez nada. Veio o samaritano, observou que ele vinha de Jerusalém, porque ele vinha de Jericó, ao contrário. E aí olhou, teve compaixão, desceu do seu animal, limpou as feridas com vinho, olha, para desinfetar, colocou azeite natural, extra virgem, para favorecer a cicatrização, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, e como precisava de viajar, ele disse ao hospedeiro: cuida dele, quando eu te voltar eu pagarei tudo que te gastastes com ele. E foi embora. E aí eu passei a refletir, meu Deus, o amor é imenso, porque o samaritano, quando voltar, ele sendo judeu, que odeia o samaritano, primeiro, não vai agradecer o benefício que fez, não vai restituir as despesas que ele realizou e vai continuar odiando o samaritano. E mesmo assim, ele serviu. Essa, como diz Joana de Ângeles, é a sublimação do amor. Servir mesmo o inimigo sabendo que vai continuar odiando ele. Por isso, Joana nos dá esse último recado: busca imitar Jesus, elege os abandonados, os tristes, os sofridos, aqueles que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber o amor e a luz da caridade. E eu vou presentear vocês com este quadro. Ele marcou a minha vida. Certa vez eu vi e me admirei de Jesus batendo numa porta. E alguém me deu, não me lembro quem nem quando, a história desse quadro, que era de um pintor que estava fazendo a exposição, e veio alguém e, querendo censurar o pintor, disse para ele: olha, está tudo muito bonito, mas o senhor esqueceu da fechadura na porta. E o pintor explicou que os quadros que ele faz representam a exteriorização dos sentimentos dele, do sonho, das perspectivas da vida e dos homens, que ele imaginou a esta porta como o coração das pessoas. E Jesus bate respeitosamente para que ela seja aberta, para que ele possa penetrar pelo coração de todos nós. Por isso, meus queridos irmãos, ao me despedir neste momento, eu me lembro de Jesus, que carinhosamente toca a nossa alma, esperando a nossa conversão. É preciso que cada um pense nisso. Por quanto tempo ele vai esperar, aguardando a nossa decisão de imitá-lo na nossa caminhada evolutiva, na condição que temos e as oportunidades as mais variadas de podermos fazer o bem, podermos ajudar o próximo, concorrer para a eliminação do sofrimento na terra. Eu agradeço a Jesus por tudo que tenho na minha vida. Agradeço por tudo e sou feliz mais ainda porque aprendi a conhecer Jesus melhor com o conhecimento que a doutrina espírita me proporcionou. E mais com os esclarecimentos complementares da irmã Amélia Rodrigues, da irmã Joana de Ângeles, com quem tenho afinidade, e do querido professor Eurípides Bassanufo, há quase 50 anos.
Por isso eu quero oferecer um presente de despedida nesta hora a todos vocês que me acompanham, que me ouvem, que me assistem no início da Semana Espírita de Itabuna. Nós vamos encerrar com uma prece do pensador francês católico Michel Quast, titulado por alguns Ação de Graças, o poema de agradecimento. Quando eu penso, mentalizo Jesus e digo para ele: Jesus, amado Mestre, ouve a minha voz, ouve o meu coração nesse instante para te dizer, Senhor, é maravilhoso, Senhor, ter os meus braços perfeitos quando há tantos mutilados. É maravilhoso, Senhor, os meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. É maravilhoso, Senhor, as minhas mãos que trabalham quando tantas pedem esmolas na rua. É maravilhoso, Senhor, ter o meu lar, ter a minha casa, quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, amar, sorrir, cantar com toda alegria, enquanto tantos choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos e morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer, quando tantos não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo sentir que nós temos tanto para agradecer e muito pouco para pedir. Por isso que nós te dizemos, Mestre querido, com todo o coração, obrigado, Senhor. Obrigado, meus queridos irmãos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, continue envolvendo todos os seus corações com esse amor de misericórdia, envolvendo os seus lares, as suas famílias com muita luz, e que possam também continuarem perseverantes na doutrina espírita, seguindo os exemplos do Evangelho de Jesus, para que um dia vocês possam dizer, como Paulo de Tarso, sentindo uma alegria imensa: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Fiquem com Jesus no coração. Muita paz. Agradecemos a Ari pelas belíssimas reflexões que trouxe na noite de hoje e na certeza de que precisamos a cada dia mais confiar na misericórdia divina, confiar no Mestre Jesus, confiar no amor de Deus para com a humanidade. Muito obrigada, Ari. E esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Muito obrigada. Agradecemos a você, amigo. Agradecemos a todos vocês que estão ou que participaram desta transmissão de hoje. E amanhã, no mesmo horário, queremos te encontrar aqui para acompanharmos mais uma palestra da 50ª Semana Espírita de Itabuna com o querido amigo Patrick Pires da Costa. E assim encerramos essa transmissão da noite de hoje com a gratidão nos nossos corações.